Muito bom dia a todos os irmãos, a todo o público em geral. O meu nome é Catan Rondonho. Hoje nós temos uma entrevista com um destacado profissional. Ele é doutor e também bispo. E nós temos uma pergunta que nós viemos nos perguntando sobre Elias, já que as profecias nesse tempo são várias, e nós temos o coronavírus, temos uma guerra em cima de nós, e no meio de tudo isso o povo cristão quer saber, eles estão ansiosos, qual que é o primeiro, se é o templo, se é o profeta Elias. E tem muitos irmãos que têm as coisas claras, mas outros ali estamos nós no meio dessa pergunta. Então, para isso, nós trouxemos, está aqui conosco, um convidado muito especial, que é o nosso bispo e também doutor Lucélio Soares. Eu gostaria de fazer para você, amado obispo, uma pergunta, e a pergunta é sobre Elias. Ele tem um nome, verdade? O seu nome é... Eu queria fazer a pergunta. A pergunta é: quem é o doutor David Edward Ower? Eu agradeço, estimado bispo, que você possa nos ajudar. Muito obrigado, amado pastor Catan, por essa oportunidade. Sim, David Edward Ower é o profeta Elias. Mas no grego é muito significante o seu nome. A palavra Davi quer dizer amado. A palavra Edward quer dizer guardião das riquezas. E a palavra hour quer dizer nascido à meia-noite. Então, nós estávamos esperando esse personagem bíblico. Malaquias 4:5, amado pastor Catan, fala que nos últimos dias esse personagem se manifestaria em cenário mundial com uma mensagem. Mas o seu nome nos assusta, por quê? Porque quando nós lemos Mateus 25, a parábola das 10 virgens, ali fala à meia-noite. As 10 virgens escutaram o grito que o noivo estava vindo, no versículo 6. E este profeta, é essa voz que apareceu em 2004, amado pastor, gritando pelos 4 cantos, nos cantos desse planeta, com uma mensagem de arrependimento para que todos os filhos de Deus se arrependam e voltem para se preparar para o arrebatamento da igreja. Sim, amado pastor Catan, este é o profeta Elias que estávamos esperando na Bíblia. Muito obrigado, amado bispo, pela sua resposta. E sim, de fato, esse profeta Elias que hoje apareceu, ele deu várias profecias. Entre uma delas é sobre o coronavírus, que ele deu em 2015 e se cumpriu em 2019. E agora nós temos uma profecia sobre os Estados Unidos, que eu creio que ele já repetiu essa profecia várias vezes. Eu agradeço se você pode nos ajudar, amado bispo. Muito obrigado, pastor Catan. Em Apocalipse, o capítulo 14, o versículo 6. Eu vi voar por meio do céu a um outro anjo que tinha o evangelho eterno para pregar aos moradores da terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em alta voz: temei a Deus e dar-lhe glórias, porque a hora do seu juízo chegou, e adorar aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Esse personagem precisava aparecer agora. A Bíblia prometeu.
E as suas profecias são assustadoras, não somente quando ele profetiza, mas quando o cumprimento dessa profecia acontece. Há mais de 1000 profecias que ele falou e se cumpriram. Agora, esta profecia específica que o pastor Catan, você pergunta para nós, é muito assustador, pastor Catan. Por quê? Porque ele falou mais de 6 vezes o que vai acontecer com o juízo nos Estados Unidos. Ele falou que 4 lugares específicos em Washington, D.C. vai ser tocados. Ele falou a Casa Branca. Segundo, ele falou a Catedral Católica. Terceiro, ele falou o monumento. E quarto, essa foto que mostra o local onde estão os deputados, os senadores, o Capitólio. E ele mostrou, amado pastor Catan, que quando acontecer um terremoto, esse terremoto não vai ser normal, assim como todos que são assim, não. Esse terremoto, ele vai começar de baixo para cima e vai ser assim. E vai ser tão forte que esses 4 lugares em Washington, D.C. vai ser tocados e parte vai ser derrubada. Assim que amado pastor Catan, ele também disse que quando isso acontecer vai ser no inverno. E exatamente ele disse vai ter neve. Então, ali, adiante de nós, mais algumas semanas, vai começar o inverno aqui nos Estados Unidos e também em dezembro vai ter a neve. Assim que essa profecia, pastor Catan, quando acontecer o seu cumprimento vai ser assustador, porque todo o planeta Terra vai conhecer esse profeta que veio da parte de Deus, pastor Catan. Muito obrigado, sim, de verdade, é muito impressionante, porque a parte que você está dando os detalhes sobre o terremoto que vai se mover assim, significa que isso é algo devastador que observar o detalhe de que vai ser no tempo que vai ter neve, então seria o mês de dezembro. Impressionante, estimado, porque Deus, quando Ele revela suas profecias, Ele é tão exato para com o povo de Deus. Então, tinha uma inquietude, eu tinha uma pergunta. Por que é esse castigo que vem aos Estados Unidos, ou essa repreensão que vem aos Estados Unidos? Dado ao que isso? Amado bispo, se você pode nos ajudar, por favor. Sim, amado pastor Catan. Por um lado, é porque nós aqui somos muito orgulhosos. Tem muito orgulho. Mas por outro lado, tem pecado atrás dos púlpitos. A apostasia entrou e destruiu os púlpitos, os altares e o sacerdócio. Deus já não pode contar com os sacerdotes. Pastor Catan, a vida social, o evangelho da prosperidade, o evangelho moderno, o evangelho de portas abertas, destruiu a santidade, a justiça. E agora o mundo entrou e Deus já não pode mais contar com a igreja, assim como aconteceu, pastor Catan, com a igreja em Jerusalém, e começou com o povo, com o Espírito Santo, e começou com obras preciosas, mas pouco a pouco foi trocando, pouco a pouco. Quando chegamos em Atos, o capítulo 13, o Espírito Santo agora está falando a partir de Antioquia. Já não fala mais em Jerusalém.
Pela manhã é a igreja e na tarde e na noite se tornaram os judaizantes, voltaram às práticas da circuncisão, voltaram às práticas da lei. E no ano 70, o imperador Tito, ele teve que vir para destruir tudo. O candelabro foi tirado de lá. O que acontece com nós, Pastor Catan, é isso mesmo. O evangelho moderno tirou o Espírito Santo. Então agora Deus está vindo para julgá-los com força, Pastor Catan. O juízo está vindo com muita força para nós. Ó Senhor, e você sabe que hoje a situação dos homossexuais, quando os pastores das congregações agora, eles permitem com que eles possam se casar, permite abortos, permite homossexualismo, lesbianismo, permitem mentiras, e agora já é normal. Todos estão se abrindo para as coisas malignas e pecaminosas. Deus está vindo com força para nos julgar, amado Pastor Catan. Estamos muito temerosos. Uau! Muito obrigado, amado obispo. Sim, de fato é impressionante o que vem a esse país e a tantos países pelas repreensões. Eu estava escutando sempre as profecias do profeta Elias. Uma delas é sobre que quando ele começa a falar as profecias, tem que estar realmente bem concentrado, porque às vezes está ali desconcentrado e não entende muito bem, e às vezes as profecias que ele fala são coisas, são partes que às vezes a gente nos impressiona, a nuvem escura ou as escadas para o céu, são tantos detalhes. Mas eu tinha uma pergunta, e muitos de nós, os irmãos, nós temos uma pergunta, por que o profeta repete 3, 4, até 5 vezes a mesma profecia, de acordo com o que ele vai falando? Por que isso acontece? Sim, é muito forte nesse versículo. O versículo que nós lemos de Apocalipse 14 fala: temei a Deus. Há um evangelho, amado Pastor Catan, um evangelho eterno, que é o evangelho do reino de Mateus 24:14. Esse evangelho, ele restaura o temor de Deus. E todas as vezes que Deus fala mais de uma vez por um profeta, é porque a situação de verdade já aconteceu, o juízo. Pastor Catan, eu estava em Quênia e eu estive diante dele. Agora, em dezembro, e diante de mim, ele falou essa profecia. Eu não sabia o que fazer. Eu tremia. Eu chorava porque a voz é forte, a palavra é forte, e ele falou assim, que mesmo que nós vamos orar, mas o juízo já está determinado por Deus para os Estados Unidos. A situação é muito grave, amado Pastor Catan. Então, ele, quando fala mais de uma vez, é porque já foi determinado. Mesmo que nós nos reunimos de pano de saco, em lágrimas, o Senhor já decidiu julgar aos Estados Unidos pelos pecados. E principalmente por causa da igreja caída. Caímos na profundidade da maldição da apostasia. Perdemos o temor a Deus. Perdemos o temor de viver ou de ver os juízos de Deus. Começamos agora a pregar um evangelho moderno e isso trouxe condenação, juízo para todos nós. Uau!
Tremendo, que tremendo. Sim, de fato, isso é impressionante o que você está detalhando, o que está falando o profeta, como que ele fala para nós e como ele está insistindo e falando para nós. Eu tinha que fazer uma pergunta, mas parte dessa profecia sobre o terremoto nos Estados Unidos, tem uma profecia também que eu acho que nós escutamos no mês de março, eu acho que vem antes, em 2021, é sobre a guerra entre Rússia e a Ucrânia, que hoje estamos aqui, que cada vez essa guerra está acelerando, se intensificando, está por um lado o lockdown, o armamento, agora a Alemanha, eu acho que hoje em dia eu escutei que estava já enviando seus tanques de guerra porque não queriam enviar, e uma série de coisas que estão intensificando, que tem que ver essa guerra entre Rússia e a Ucrânia. Como que isso vai terminar? Como que você acha, estimado? O que o Elias fala? O que o profeta Elias fala sobre isso, estimado bispo? A sua pergunta é muito, muito temerosa. Primeiro, pastor Catan, o profeta Elias, ele profetizou essa guerra. Ele veio, as suas profecias estão registradas em todas as redes sociais. No ano passado, ele falou que uma nação vai reanexar outra nação porque o povo fala a mesma língua, tem a mesma cultura. E ele viu Rússia já trabalhando para reanexar a Ucrânia. Então ele veio e falou também dos mísseis, os helicópteros, tudo que ia ser usado nessa guerra, uma guerra forte, muitas bombas, fumaça por toda parte. E nós ficamos em choque, assustados nesses dias. Mas ele voltou e falou mais uma vez sobre essa guerra. E depois ele voltou outra vez. Outras vezes, quando a Rússia de verdade entrou, determinada a vencer. Então ele veio mais uma vez e falou que essa guerra não ia terminar, ia se desenvolver, pastor Catan, até se transformar na Terceira Guerra Mundial. E nós ficamos em choque. E foi pouco a pouco. Então agora a gente viu que como você explicou, mais os Estados Unidos contra a Rússia. Então nós vimos que a Terceira Guerra Mundial já tinha começado. Por quê? Porque nós temos tantas nações em briga. Então, pouco a pouco, ele veio e mostrou para nós que essa guerra vai agora começar a ser uma guerra atômica. Pastor Catan, ele mostrou para nós com precisão de detalhes que os russos, com os seus mísseis hipersônicos, vão destruir a França, Inglaterra e Reino Unido e os Estados Unidos. Mas ele também disse que em Europa, as nações que têm bases militares americanas, que têm mísseis atômicos também dos Estados Unidos, vão ser destruídas, como Itália e também como Alemanha. Então ele viu toda a Europa sendo eliminada. Mas também os Estados Unidos, mesmo o estado de Washington, D.C., aonde está o governo, também ele viu New York, Chicago e São Francisco, Califórnia. Ele falou para nós que esses primeiros mísseis russos vão tocar nesses estados, nessas nações, mas depois ele viu como um ping-pong, os mísseis russos saindo e mísseis russos chegando, mas também mísseis das nações que vão ser lançados contra a Rússia. E ele nos mostrou, pastor Catan, que os russos vão enviar
muitos, dezenas e dezenas de mísseis atômicos. Os Estados Unidos também vai ter muito. França, nos seus submarinos, nos seus aviões, que não vão ser destruídos imediatamente. Mas ninguém vai tocar nos russos. Pastor Catan, eles vão, na segunda etapa, atacar Israel. Isso vai ser para uma outra oportunidade, mas eu quero que você saiba, para poder terminar, ele profetizou, Pastor Catan, o início dessa guerra, ele profetizou o desenvolvimento para uma guerra mundial, a terceira, e agora ele profetizou os mísseis atômicos que podem cair nessas nações a qualquer momento, Pastor Catan. Uau! Sim, de verdade, isso é surpreendente. Esse ataque que vai ser Rússia, tanto a Alemanha como França, Alemanha, Estados Unidos, essas guerras, essas bombas não são como antes, essas bombas são mais potentes que as que foram lançadas, né? Então, diante de tudo isso que nos fica diante de nós, como praticamente a Terra vai ser tirada do seu eixo, até mesmo como vai os irmãos, por exemplo, da América do Sul. E nós temos agora o terremoto nos Estados Unidos, nós temos agora essa profecia da guerra nuclear. E a minha pergunta é a seguinte, amado irmão, e não somente a pergunta minha, mas a pergunta de muitos irmãos: como nós devemos, o que deve ser agora da igreja? A igreja agora, como deve estar? O que ela deve fazer? Pregar o evangelho? O que nós devemos fazer? Porque de verdade que todas essas coisas que foram profetizadas foi dada, como você detalhou, sim, de verdade causa a uma pessoa uma tremenda preocupação, e às vezes particularmente nós não acreditamos, amado bispo. Então eu não sei, eu agradeço se você pode nos guiar a respeito disso. O que a igreja precisa fazer agora? Sim, Pastor Catan, essa pergunta é muito importante, Primeiro, a igreja precisa identificar que tem um profeta de Deus na terra, um poderoso profeta prometido na Bíblia. Esse profeta, ele tem a mensagem. Ele é um precursor, ele veio para preparar uma noiva para Cristo. Por isso, a sua mensagem é firme e é dura. Está sempre chamando a igreja ao arrependimento e a viver uma vida santa. Segundo, que a igreja agora precisa se preparar para receber essa mensagem. Primeiro, identificar essa voz, esse mensageiro. Segundo, identificar essa voz, essa mensagem. E receber para se preparar. Amado Pastor Catan, nós sabemos que ele falou, quando veio, profetizou que essa guerra ia acontecer entre a Ucrânia e Rússia, dois povos. Ele falou, olha, uma nação fala, vamos reanexar essa outra nação porque eles falam o mesmo idioma que nós, porque eles são o nosso povo, eles têm a mesma cultura que nós. Depois ele começou a guerra entre a Rússia com a Ucrânia. Eles voltaram mais uma vez e falou assim, essa guerra, ela vai se desenvolver para uma guerra, a terceira guerra mundial. Então, Estados Unidos mais Europa começaram a lutar contra a Rússia. Isso já é uma guerra mundial? Já existe? Mas depois eles vieram agora e nós todos estamos em choque quando eles falaram que agora vai ser uma guerra atômica. Vai ser uma guerra atômica. E ele mostrou para nós com precisão de detalhes os mísseis que a Rússia vai enviar para a França, vai enviar para a Inglaterra, enviar para os Estados Unidos.
os estados que vão ser afetados, destruídos, amado pastor Catan, e as nações. E todos os países que têm base nuclear americana, como a Europa, como a Itália e a Alemanha e outros, vão ser também destruídos. Nós sabemos, depois de considerar centenas de profecia e os seus cumprimentos, nós ficamos aterrorizados e descobrimos que o tempo final chegou. Descobrimos que o arrebatamento da igreja chegou. Eles estão nessa terra para preparar essa terra. Essa noiva é uma evacuação, porque quando sair a igreja, amado pastor Catan, começa os 7 anos com o último pastor, que se chama Anticristo. É um tempo de juízo, é um tempo de destruição total. Assim que eu quero pedir para a igreja, temos que tomar e aproveitar, porque falta pouco tempo. Temos que nos preparar agora. Por favor, encontra em YouTube, nas redes sociais, este profeta. Encontra os seus vídeos. Escuta a sua mensagem. Se arrependa imediatamente dos seus pecados, porque a eternidade está a um passo, a manifestação do reino está muito próxima. Não podemos ficar, pastor Catan, se a gente perder o arrebatamento, tudo acabou para nós. E eu quero terminar falando, por favor, minhas considerações. Não podemos perder mais tempo. A situação é grave. Essas profecias vão acontecer. A boca que está falando é a boca de Deus, a língua de Deus. Isso vai acontecer. Para se manifestar o império do anticristo, vai ter que o império atual, conduzido pelos Estados Unidos e Europa, desaparecer. E isso vai acontecer com uma nova moeda, uma nova ordem mundial. Para se ter uma nova ordem mundial, tem que destruir a ordem de hoje que existe. Essa ordem mundial, comandada pelos Estados Unidos e Europa, pelo dólar, pela política. Quando essas nações desaparecerem, então uma nova ordem mundial, uma nova moeda, uma nova religião e um novo governante, o anticristo. Pastor Catan, isso vai acontecer e eu quero pedir para a igreja se preparar, porque temos pouco tempo nessa terra. Muito obrigado, sim, de verdade, amado bispo. Nós não devemos ficar aqui, porque não vamos aguentar. Nós devemos sair antes. Muito obrigado, amado bispo, pela sua esclaração, pela seu guia. Eu acho que agora podemos esperá-lo para a próxima entrevista. Aqui, nessa pequena entrevista que nós fizemos com você. Que o Senhor o abençoe você e sua família, e que o Senhor abençoe a todos os irmãos que estão vendo-nos. Deus abençoe a todos. Shalom. Deus abençoe. Shalom. Muito obrigado, pastor Catan. Muito obrigado. Deus abençoe.